Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira e você sabe que aqui a cada episódio tem um bate-papo com muito conhecimento, com muita informação, com muito conteúdo de utilidade pública. E eu vou convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Eu vejo que tem muita gente assistindo, isso é ótimo. Já aproveito para agradecer a cada um de vocês que tem assistido os nossos episódios, mas também aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente, ative o sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, você vai receber essa atualização. Também eu quero ouvir você. Então diga, o que você está achando dos nossos episódios, dos nossos podcasts, das nossas conversas, dos nossos convidados? Quer sugerir algum tema? Quer sugerir algum convidado? Vamos lá, faça o seu comentário. É sempre muito bom ouvir você. E aproveita, compartilhe esse conteúdo, mande lá para 5 pessoas, para 10 pessoas, que assim o YouTube ele entende que o nosso conteúdo é relevante e o próprio YouTube começa a indicar o nosso conteúdo para outras pessoas. Combinado? Posso contar com você? Maravilha! Nosso podcast, além daqui do YouTube, também está lá nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, entre outras. E também está na programação da Croma TV, Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. E hoje aqui nós vamos trazer um bate-papo com alguém que eu conheci e ele tem uma ideia de negócio, ou melhor, de network. E hoje todo negócio ele precisa de network. Nós precisamos de network, né? Fazer network. E esse meu convidado, ele extrapolou os limites nacionais do network, praticando network de forma até internacional. Então, hoje nós vamos explorar as oportunidades que impulsionam o desenvolvimento econômico, social e sustentável no Brasil. Hoje, vamos mergulhar em temas cruciais para o crescimento dos negócios, desde o acesso ao crédito até a expansão internacional, passando por inovações tecnológicas que estão transformando o mercado brasileiro. Se você está buscando insights valiosos sobre como conectar seu empreendimento com as melhores oportunidades de crescimento, este aqui é o seu episódio. Vamos abordar os desafios e as soluções que permitem que os empresários de pequenas a grandes empresas prosperem em um ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico. Ouviremos como iniciativas estratégicas, aliadas a uma rede robusta de mais de 1.750 parceiros, estão criando um ecossistema de sucesso para os negócios no Brasil e no exterior. Entenderemos também o papel das soluções sustentáveis e inovadoras em setores como agronegócios, tecnologia e commodities. Prepare-se para descobrir as chaves que podem destravar o crescimento do seu negócio e as oportunidades que estão à disposição para quem busca se destacar no mercado global. Este é o momento de entender o que realmente faz a diferença na construção de negócios sólidos e bem-sucedidos, enquanto exploramos um dos mais promissores hubs de desenvolvimento no Brasil. E para este bate-papo, o meu convidado é uma pessoa especial. Eu sempre trago convidados especiais aqui, que entendem do assunto, que entendem do tema. E o meu convidado de hoje, seu trabalho vai além da simples conexão de empresários. Ele se dedica a ajudar empresas a economizarem recursos, minimizarem erros e crescerem com segurança, sempre mantendo o compromisso com práticas que impulsionam o desenvolvimento sustentável. Ao longo dos anos, ele tem sido peça-chave em eventos empresariais mensais que funcionam como verdadeiros motores do crescimento para os negócios. Com uma expertise que transita por múltiplos setores, ele tem facilitado a expansão internacional das empresas brasileiras, abrindo portas para novos mercados e oportunidades. Para mim é uma honra receber ele, que é o presidente da BCN Negócios, Hamilton Pereira Ribeiro Júnior. Prazer, Hamilton. André, doutor André, é uma satisfação, também é um prazer para mim poder participar deste programa, deste podcast Ponto de Encontro. Muito
é um prazer para mim, como empresário, satisfação como cidadão brasileiro, saber que temos um programa tão especial, que relevante, que se preocupa em levar o conhecimento, levar as oportunidades para o telespectador, o web telespectador brasileiro. Muito obrigado, Milton. E para a gente começar, vamos falar o seguinte: o que é a BCN? A Business Corporation Network, que é a BCN, ela é Aham. uma organização que foi criada há 12 anos atrás. E esta organização, ela foi criada justamente a partir de uma identificação de uma lacuna que Vou te pedir existia, para você falar mais né? perto do microfone ou você não traz ele para você. Uma lacuna que existia dentro do contexto empresarial do Brasil. Eu estive por alguns anos desenvolvendo treinamentos corporativos em Tá. grandes companhias como Vale do Rio Doce, RM Telecom, Agropalma e outras empresas dessa natureza, e dava treinamentos para os colaboradores dessas companhias. E eu percebi, ao longo destes anos de trabalho, que as empresas, mesmo ela possuindo um excelente produto, ela tendo uma excelente companhia, porém, se o departamento comercial desta empresa não tiver a capacidade de poder prospectar negócios, ela automaticamente está comprometida com seu crescimento. Então, o departamento comercial de qualquer organização, ela é a espinha dorsal do desenvolvimento desta organização. E ao perceber isso, eu identifiquei que muitas organizações estavam impedidas do seu crescimento por conta desse fator. E foi daí que surgiu, então, a Business Corporation Network, que é uma organização que foi criada através de uma rede empresarial, onde nós unimos empresas em todo o Brasil. Hoje já chegamos ao quantitativo de 2.000 empresas, né, nos 27 estados da Federação Brasileira, empresas que atuam desde o agronegócio até a área da indústria. E aí o que nós entendemos? Que nós deveríamos focar na prospecção de negócios para estas empresas. Então a Business Corporation Network, ela é uma empresa que tem a finalidade de criar oportunidades de negócios no âmbito nacional e no âmbito internacional para as empresas associadas a esta rede. Entendi. E, Milton, qual que foi o maior desafio na criação da BCN? Na verdade, a questão da confiabilidade é fundamental e que só ao longo do tempo você vai conquistando. São 12 anos de história e ao longo destes 12 anos, com um trabalho muito sério, com um trabalho com muita responsabilidade, né, e ética, nós conseguimos ao longo desse tempo ter uma satisfação dos nossos associados e hoje nós temos somos referendados por todos eles. E isso nos ajuda, então, a alcançar as nossas metas. Então, eu considero que a confiabilidade ela é fundamental, a confiança no trabalho desenvolvido por qualquer empresa, porque muitas vezes o produto é interessante, mas não é entregue, por exemplo, o produto, você vende um produto e não consegue entregar aquilo que o cliente espera adquirir. E a Business Corporation Network tem trabalhado, se dedicado ao longo desses 12 anos a entregar ao seu associado aquilo que ela promete. Né? E isso, para mim, é uma questão de honra, é uma questão muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Sim, e se não fosse assim, não estaria hoje completando 11 anos, né? 12 anos. 12 anos, Algo espetacular. E Hamilton, assim, a gente vê muitas entidades que ela é setorizada, né? Atuam só num segmento ou em outro. Como é que funciona a BCN? Qualquer empresa pode se associar? E como é que faz essa associação? Hoje a Business Corporation Network ela reúne empresas de todos os setores da economia. Tá. Então, nós atuamos focados no business, né? Que é o negócio em si. Sim. Então, qualquer empresa que desenvolva qualquer atividade econômica tem possibilidade de fazer parte desta rede empresarial. Indústria, comércio, Indústria, serviço. comércio, agronegócio, né? Na área têxtil, na área de moda, na área fotográfica, estúdio, televisão, rádio. Ou seja, ela consegue, né, trabalhar isso. Por quê? Porque nós prospectamos negócios para estas empresas.
E dentro desse contexto, nós criamos um ecossistema que consegue prospectar negócios para qualquer área de atividade econômica que a empresa desenvolva. Entendi. E como é que faz para a empresa que queira se associar? Hoje, uma empresa, ao se associar à plataforma, nós temos um contrato que neste Uhum. contrato, a BCN ela se torna mais uma parceira que vai ser um braço comercial da sua organização. Então, a BCN ela se torna mais um braço comercial dessa organização que está se associando, Uhum. e tudo que nós trouxermos de negócios, de soluções, de crédito, de oportunidade de negócios para esta empresa associada, é aí que nós vamos ter participação de um comissionamento que é estabelecido contratualmente. Há um consenso entre as partes e nós Uhum. estabelecemos contratualmente aquele percentual de comissionamento sempre no êxito dos negócios. Então, sempre Entendi. no êxito é que a BCN passa a ter participação. Daí, todo o nosso esforço é para que tenhamos realmente exitude, né, nos negócios, para que a partir daí tanto a empresa cresça quanto a própria nossa organização possa se desenvolver. Interessante. E assim, ao longo desses 12 anos, acredito que você, a BCN, já enfrentou de tudo no mercado econômico brasileiro, né? Porque o Brasil é um país muito instável economicamente. Quais foram, assim, os maiores desafios que vocês encontraram ao longo desses 12 anos no mercado brasileiro? Vocês passaram por pandemia. Exato. A própria pandemia, ela foi um caso específico, né, em Uhum, que nós tivemos que fazer algumas adequações para poder ajudar os empresários brasileiros no seu desenvolvimento. Primeiro porque muitas companhias não tinham condições de dar continuidade, quando que a sua atividade econômica necessitava de outros fatores para ela poder funcionar. Então nós tivemos esse problema e aí uhum, as empresas precisavam de crédito, as empresas elas precisavam muitas vezes de poder resolver os seus problemas ligados à questão da Receita Federal, questões uhum. ligadas a dívidas, e elas precisavam, né, de ter condições de apresentar relatórios para poder obter crédito. Essa foi uma dificuldade. E outro problema que nós tivemos que lidar é com a questão presencial, porque em muitos lugares houve a questão do lockdown, por exemplo, e aí não tinha como nós realizarmos nossos encontros empresariais que nós realizamos periodicamente nos estados da Federação Brasileira. Então, o que nós estrategamos? Realizamos encontros empresariais virtuais. Tá. Então passamos então a migrar para o virtual, aonde o empresário em qualquer estado da federação ou em outros países podia se conectar, e o Uhum. network ele era ativado dentro da plataforma, que nós temos uma plataforma de negócios, né? Além Legal. dos encontros empresariais, é uma das principais estratégias que nós temos para prospecção de negócios. Nós temos também a questão da plataforma de negócios. Essa Uhum. plataforma foi criada onde todas as empresas associadas elas são trazidas para a plataforma, e o produto que essa empresa produz ou o seu serviço que ela presta é trazido para podermos nessa plataforma prospectar negócios a nível nacional e internacional. Então, a dinâmica do trabalho continuou mesmo com a pandemia, né? Uhum. Nós continuamos retroalimentando todo esse sistema, esse ecossistema, criando alternativas, por exemplo, na questão virtual, foi uma das estratégias. E os atendimentos, por exemplo, que nós fazíamos presenciais, como instituições financeiras, fundos internacionais, nós trouxemos isso tudo para o virtual. Então, Tá. o presidente da empresa ele era atendido pelo diretor do banco, né, de maneira virtual. Então, nós criamos salas de atendimento, realizamos algumas feiras de crédito, feirão do crédito para Uhum. os nossos associados, e tudo isso foram estratégias criadas para poder justamente assisti-los no momento tão delicado que foi para todo o empresário, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, para poder se manter de pé no momento crítico, no momento mesmo que todos estavam vivendo um momento pandêmico, né?
Sim, sim, um momento bem difícil, né? Ah, olhando ali o site de vocês, o material de vocês, tá lá que a sustentabilidade é uma das missões da BCN. Como é que a sustentabilidade é colocada na BCN? A questão da sustentabilidade, quando nós pensamos em desenvolvimento Uhum, para a nação brasileira e a nível global, que hoje em dia nós não podemos pensar em desenvolvimento somente no contexto nacional, porque hoje nós temos uma integração, né, com todas as nações. Então nós temos que pensar de maneira global. E sim. se pensar em desenvolvimento, nós temos que pensar em dois aspectos. A questão da sustentabilidade, Uhum, porque ela tem que acompanhar. Nós não podemos pensar no desenvolvimento aonde ele só subtraia da sociedade e não acrescente à sociedade. Nós precisamos fazer com que a matemática, por exemplo, ambiental, ela seja positiva para a sociedade e para justamente o nosso meio ambiente. Então, pensar em desenvolvimento, nós temos que pensar no desenvolvimento sustentável, que garanta efetivamente a sustentabilidade em todos os processos, e aí uhum, nós temos que ter uma consciência ambiental, esse é um fator fundamental hoje em dia. E o segundo é todo desenvolvimento ele precisa garantir efetivamente o progresso do cidadão, do indivíduo. Porque quando você pensa no desenvolvimento em si, por exemplo, o aspecto tecnológico, uhum. aonde você coloca uma máquina e que ela substitui 100 homens, 100 trabalhadores numa indústria, você tem que pensar E numa população numa crescente, população crescente, você tem que pensar no aspecto sociológico. E aí, nós não podemos parar o desenvolvimento em função deste aspecto, mas nós temos que pensar em alternativas para poder fazer a compensação. Porque este indivíduo que deixa de trabalhar, que é demitido por conta da máquina que está o substituindo, a sociedade, no momento que permite isso, ela tem que ser responsável por esse processo de alternativo, né, de migrá-lo para uma outra atividade em que ele possa ter a condição de sobrevida, porque senão esse déficit, né, vai fazer com que a própria sociedade padeça. Ou seja, uhum, você vai tirá-lo do ambiente do trabalho e vai colocá-lo na ociosidade, numa condição de risco, uma situação de risco social e de sim, vulnerabilidade. Então, essa matemática, ela precisa a conta fechar. uhum, Senão, nós não podemos pensar que isso não é um desenvolvimento. Isso traz muitas vezes maior lucratividade para o empresário, entre aspas, porque, na verdade, os problemas sociais ocasionados por conta disso vai trazer muito mais subtração para todos, sim. não só para ele, mas para todos, do que trazer progresso. Então, pensar em progresso, nós temos que pensar em todos os aspectos que vão estar tendo os impactos, né? Uhum. Para que a gente possa realmente fazer um planejamento para que o desenvolvimento seja sustentável e um desenvolvimento seja com responsabilidade social. É porque senão você acaba enchendo até mesmo as contas públicas com benefícios assistenciais. Isso, exatamente. Isso acaba gerando Exa custos, né? E assim, dentro da BCN, você consegue lembrar de algum exemplo prático de alguma ação de sustentabilidade? Ok. A sustentabilidade, ela, dentro desse contexto ambiental, por exemplo, Alguma empresa, nós algum. temos algumas mineradoras Uhum, dentro desse universo de empresas associadas, nós temos mineradoras, nós temos produtores rurais, né? uhum, Nós temos frigoríficos, usinas de açúcar. Então, hoje, pensando no agronegócio, que ele é o pilar da economia brasileira, sim. e aí nós temos, nessa questão da sustentabilidade, o que nós temos trabalhado isso dentro do contexto do agronegócio no Brasil? Nós temos entendido que a empresa que atua na área, no setor do agronegócio, ele precisa considerar
que a sustentabilidade ela é fundamental para que o ambiente onde ele está, o contexto onde ele está, ele possa ser também assistido. Então, a sustentabilidade, ela perpassa pelo aspecto ambiental, na questão alimentar, na questão dos alimentos que são produzidos, né? Hoje temos incentivado um crescimento da questão da produção de alimentos orgânicos. Sim. Então, isso nós entendemos que ele também traz, porque quando você pensa numa alta produção de alimento e que esse alimento ele está enriquecido com alguns produtos que podem trazer malefício à saúde pública, isso quer dizer que esse desenvolvimento está trazendo somente benefícios para quem? Então, sempre nós precisamos pensar em sustentabilidade, pensar no contexto ambiental que nós estamos, né? nessa macroecologia, e pensar também no principal elemento que eu considero dentro desse aí, que além dele ele pode ser um agente destrutivo, mas também ele faz parte desse ecossistema, que é o ser humano. Então, você precisa pensar nesse contexto. E aí nós temos incentivado as empresas, né, que estão associadas à nossa rede, à nossa plataforma de negócios, a elas também corroborarem com o desenvolvimento local, criando oportunidades de desenvolvimento de empreendedorismo local, integrando essa população que está muitas vezes no entorno destes grandes projetos, incentivando com que essa população ela seja absorvida, né? E que ela tenha um retorno, né, desse investimento nas questões, por exemplo, na questão da educação, na questão de serviços de saúde, na questão de oportunidades, de incentivo de crédito, por exemplo. E daí a importância de um bom relacionamento entre esses grandes projetos, essas empresas, né, que atuam, a exemplo do agronegócio, com a sociedade civil organizada, com o governo local, né, o estadual e federal, e também procurando integrar outras empresas, outros grupos, né, associações comerciais, por exemplo, Rotary, etc., que nós podemos criar formas de poder convergir para ações efetivas e assertivas no desenvolvimento social. Entendi. E, Milton, qual que é a importância de parcerias internacionais para esse desenvolvimento sustentável, já que a BCN agora ela ultrapassou os limites nacionais com várias parcerias internacionais, né? Doutor André, hoje nós estamos alcançando mais de 70 países no mundo através do network da BCN. Nós trabalhamos com 25 câmaras de comércio. Estas 25 câmaras de comércio, elas representam um país ou mais de um país. Então, tem câmara que representa 22 países. Tem outras que representam mais ou menos países. Mas, no total, nós temos pelo menos 70 países que nós temos um alcance e aonde nós temos relacionamento com a Câmara de Comércio, porque a Câmara de Comércio ela é uma instituição, ela é uma organização oficial de um governo. Então, ela representa aquele governo e ela abre portas de negócios para o empresariado, para o próprio governo do país que ela representa. Então, essas câmaras, elas trazem, né, no bojo das suas ações, uma representatividade diplomática. E isso nos ajuda a trabalhar de maneira legal, de uma forma legítima e de uma forma em que, de fato, tudo que for tratado nos negócios, eles sejam, eles atendam às expectativas, né, da própria nação que vai estar recepcionando ou hospedando. Cito isso como um exemplo bem prático. Ontem nós tivemos um fórum de negócios com o México, né? E tivemos um representante governamental no fórum, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Obras Públicas e Comissão de Relações Internacionais no México. E essa pessoa específica, que foi o nosso anfitrião do fórum, facilitou o nosso diálogo com os empresários brasileiros interessados em investir ou abrir oportunidades de negócio naquele país. Então, essa relação
ela facilita muito para que o empresário ele conheça a realidade aonde ele pretende, né, fazer investimentos, abrir a sua empresa, né, levar os seus produtos ou prestar serviços a este país, e ele obtém informações precisas, informações que de fato vão ajudar na sua tomada de decisão. Né? E isso nós fazemos na África, por exemplo, em Moçambique, nós fazemos isso na República Democrática do Congo, fazemos isso em Camarões, Nigéria, assim também como nós fazemos aqui na América do Sul. Né? Fazemos isso na Argentina, fazemos isso no Paraguai. Então, hoje estamos abrindo também na República Dominicana, que já é América Central. Né? E tudo isso vem corroborando para que as empresas brasileiras elas possam também estender, né, para o mercado internacional. Então, nós temos sim criado essas condições e daí a importância dos fundos internacionais. Então, automaticamente, isso aconteceu gradativamente, à medida que nós fomos ampliando nossos trabalhos para outros países, nós sentimos a necessidade de buscar em fundos internacionais crédito, capital de giro e investimentos para as empresas brasileiras. Por quê? Porque, diferentemente do sistema bancário ou financeiro bancário no Brasil, os fundos internacionais eles utilizam de outros critérios distintos em relação às instituições financeiras do Brasil. E esses critérios facilitam com que as empresas tenham possibilidade de obter os créditos desses fundos, né, com menos burocracia e isso ajuda muito o empresário brasileiro. Né? A instituição bancária hoje no Brasil, os empresários têm tido uma certa dificuldade no acesso ao crédito. E nós percebemos muita dificuldade, eles colocam muita dificuldade para oferecer o crédito. E os fundos internacionais, eles fazem uma análise crítica, criteriosa, porém, eles lançam um olhar muito mais na perspectiva do desenvolvimento, da perspectiva de dar oportunidade para que a empresa possa se alavancar. E isso para nós é muito importante. Então, hoje, trabalhamos com 50 instituições bancárias, hoje dentro do nosso ecossistema, oferecendo crédito no Brasil para as empresas, mas trabalhamos com 9 fundos internacionais. Então, hoje, muitas empresas brasileiras estão creditadas com recursos de fundos internacionais e não creditadas com recursos de bancos brasileiros. Né, por conta desta política, né, de crédito, e isso faz com que o empresário busque lá fora esses recursos, né, e recursos inclusive de ordens, de valores maiores, inclusive em quantidade. Isso nós temos percebido ao longo desse tempo. E até mesmo com uma taxa de juros menor, né? Porque ontem o Banco Central majorou a taxa de juros, estamos com a terceira maior taxa de juros do mundo, enquanto que países lá fora a taxa de juros é muito menor, alguns até muito próximo do zero. Exatamente. Isso faz com que o empresário brasileiro ele seja atraído para implementar seus projetos e seus negócios em outros países. Nós temos tido uma evasão, né, de muitos empresários brasileiros, eles têm migrado para outros países por conta disso, né, por conta desse fator. E nós precisamos realmente pensar nisso. O empresário brasileiro, não é fácil ser empresário no Brasil. Não é fácil. Sim. Primeiro pela carga tributária. Né? Esse é um fator que já inibe, né, o empresário brasileiro de poder empreender. Sim. E isso dificulta, né? Dificulta. Segundo, essa cultura do empreendedorismo. Hoje, para você ser empresário no Brasil, você não pode ser uma pessoa leiga no aspecto do conhecimento, de contabilidade, de direito, de legislação, de empreendedorismo, de marketing. Ou seja, você tem que ter um conhecimento básico, elementar, de várias áreas, para que você possa, de fato, ter a condição de desenvolver um bom negócio. Sim. Né? Aquele mito
que basta você ter uma boa ideia e você consegue fazer um grande negócio, não é bem assim. Hoje, por conta da conjuntura, por conta Uhum. de vários aspectos, né, que nós temos que considerar, até mesmo pesquisas feitas pelo Sebrae, de cada 100 empresas que são abertas no Brasil, 80 no período de 2 anos são fechadas. Sim. Então, às vezes a pessoa tem um sonho de ser um empreendedor, ser um empresário, mas esse sonho ele é boicotado logo no processo inicial, porque você já começa a ter diversas despesas no começo sem ter nem mesmo receita. Uhum. Então, hoje, para você empreender, você precisa ter um capital para poder você correr os riscos, né? Tem que ter aquele período de carência para que todo negócio possa amadurecer, possa ter a condição de poder desenvolver, Sim. até que você possa realmente começar a usufruir do lucro daquele empreendimento. E é isso, é preciso que seja feito todo um olhar. O empresário brasileiro precisa realmente ter ser visto de uma forma diferenciada, o estímulo ao empreendedorismo, né? Eu parabenizo o trabalho que o Sebrae faz no Brasil, é um trabalho de É. excelência. Eu, em diversos estados da federação, sempre tive a parceria com o Sebrae e sempre vi o trabalho deles com muita seriedade e como outras organizações também que fazem um trabalho muito bom. Uhum. O Senar, por exemplo, na área voltada para a área rural, né? Para o produtor rural também faz um trabalho muito interessante. Porém, tem que haver um trabalho complementar. E esse trabalho complementar é Uhum. fruto de políticas públicas que Sim. precisam ser feitas para ajudar o empresário a amadurecer. Eu sou a favor de incubadoras empresariais. Eu Uhum. sou a favor de que nós tenhamos incubadoras para que possamos pegar essas empresas que estão ainda no processo embrionário, trazê-las para dentro de uma incubadora, para nós podermos educar o empresariado, né, o empresário, fazer um trabalho de Amadurecer. amadurecimento, fazer estudo de mercado. Às Sim. vezes você quer desenvolver um negócio e colocar um tipo de negócio em determinada região e que ali não tem demanda para o teu produto. Uhum. Né? Então, esse aspecto desse estudo mais técnico, científico, ele é necessário. Então, Sim. fazer negócio, ele requer um conhecimento científico também. Né? Uhum. Você pode ter tino para negócio, você pode ser um excelente vendedor, você pode ser uma pessoa que tenha facilidade de comunicação, mas esses são elementos que vão agregar valor ao teu produto. Mas eles não são somente estes que vão definir e determinar o sucesso do teu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. E o brasileiro, ele ainda tem um pouco daquele síndrome de vira-lata, no sentido de que o produto que vem de fora é melhor. Então, acaba ele, brasileiro, tendo um pouco de receio de exportar, de mandar o produto dele para outros países. E alguns empresários que tomaram essa ousadia de mandar o produto para fora, tem histórias de sucesso, né? É, você consegue citar algum exemplo que foi ali intermediado pela BCN? Nós vamos falar até um exemplo bem fresquinho agora. Nós Aham. estamos com uma diretora executiva nossa. Hoje nós temos 66 diretores executivos na nossa organização. Tá. Esses diretores executivos, nós temos pelo menos um diretor executivo em cada estado da Federação Brasileira. Temos estados que temos mais de 10 diretores executivos no estado, a exemplo de São Paulo, Uhum. né, por conta da sua dimensão territorial. Mas temos também diretores executivos em outros países e são diretores executivos residentes. Então nós temos aqui na América do Sul, Paraguai, Argentina, Peru, Chile, Colômbia e Venezuela. Na América Central, República Dominicana, temos no Japão, temos em Hong Kong, Estados Unidos. Na Europa, nós temos em Portugal, Itália, Suécia, Suíça, Alemanha, Holanda e Bélgica. E Uhum. na África, nós temos em Angola, Moçambique, República Democrática do Congo, Camarões, Nigéria e Senegal. Então, nestes países, nós temos diretores executivos residentes prospectando o negócio. Então, a nossa diretora executiva da Suécia, né, Uhum. ela está em viagem neste momento a Dubai. Ela Tá. são várias viagens que ela tem feito a Dubai Uhum. com a finalidade de abrir mercado.
E a BCN tem tido esse pioneirismo, né, na abertura de novos mercados. Uhum. E no exemplo de Dubai, o que nós temos recebido de demanda, né? Nós temos recebido demanda, por exemplo, produtos da Amazônia. Da Eles querem Amazônia. cosméticos que tenham a matéria-prima, a essência vindo da Amazônia. Uhum. E nós temos dentro da nossa plataforma de negócios, empresas, indústrias de cosméticos, né, que têm justamente as suas essências, os seus produtos da Amazônia. Então, esse foi um caso que nós estamos já tratando agora recente, para poder ilustrar e dizer que a coisa é muito dinâmica e que nós estamos vivenciando isso no nosso dia a dia. Então, o Sheikh, que é o manager do aeroporto de Dubai, ele é quem solicitou essa demanda. Então, o que nós fizemos? Entramos em contato com uma indústria da nossa plataforma que tem vários produtos, né? Uhum. E com isso, nós estamos levando estes produtos, né, para Dubai para serem comercializados. Então, esse é um exemplo Bacana. prático Sim. dessa abertura de negócio. Temos também uma outra indústria que desenvolveu um produto muito especial, é um produto assim totalmente diferenciado, é um cosmético também, né? Uhum. Mas que ele está buscando receber um selo real de uma rainha que neste país específico vou resguardar, né, Uhum. nesse momento, mas essa rainha ela tem uma relação muito forte com o Brasil e a pretensão é que esta rainha, todos os produtos que ela usa e aprova, recebe o selo real. Então ela se torna um produto diferenciado Sim. por ter passado, né, por toda uma análise crítica e passa a receber esse selo real. E nós estamos neste momento, neste processo, pleiteando isso, né, esse selo real desta rainha, por conta de que, por ser um produto brasileiro, com essências brasileiras, e ele é um produto que tem uma inovação tecnológica formidável e benefícios para a saúde, que é um produto nacional. Né? Isso nos orgulha, né? Isso nos Sim. traz uma grande satisfação em saber que o Brasil ele é realmente um país que tem grandes produtos, tem uma tecnologia também inovadora, nós estamos aí crescentes, eu mesmo tenho presenciado isso pela ERTIA, que é a Associação Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Uhum. na qual eu estou como diretor executivo, né, de Relações Públicas da ERTIA, e essa instituição ela reúne cientistas brasileiros que produzem diversos produtos inovadores e que as multinacionais, empresas nacionais têm buscado na ERTIA poder comprar estes produtos para colocar nos seus produtos, né, ou agregar nos seus produtos com as suas patentes. E tudo isso é fruto de quê? Dessa proximidade, desta relação entre a Business Corporation Network, com as empresas, com as Uhum. indústrias e com o mercado local, nacional ou com o mercado internacional. Então nós temos feito isso no nosso dia a dia. Sensacional. E, Hamilton, assim, a PCN ela tem uma gama de serviços que ela oferece para os associados. Você consegue relacionar, listar quais serviços? Hoje nós temos 78 consultorias, né? Temos 78 consultorias. É Nós muita temos consultoria. consultorias desde a área de engenharia em algumas especialidades, como por Tá. exemplo engenharia mecânica, engenharia agronômica para os produtores rurais, né? Temos diversas especialidades da área da engenharia. Nós temos também auditoria, contabilidade, nós temos na parte tributária, como já citei, na área do marketing, ou Uhum. seja, são 78 consultorias que nós oferecemos para os nossos associados de maneira customizada, né, e com expert nos assuntos Uhum. específicos que eles desenvolvem. Então isso faz com que as soluções elas sejam mais rápidas e mais Sim. assertivas. Por exemplo, hoje um associado nosso que tem a pretensão de importar um produto de um país para o Brasil ou exportar do Brasil para qualquer outro país, nós Aham. temos hoje soluções desde a parte de logística, a Tá. parte de despachante aduaneiro, empresa de importação e exportação, trades e o crédito também para estes exportadores e importadores, ou também a questão
da monetização de ativos financeiros, porque hoje no comércio exterior existem ativos financeiros que são usados para servir como garantia para os negócios. Se você vai exportar, por exemplo, ferro para um país, a forma de garantir aquele envio daquele produto é através de um ativo financeiro, que é respaldado, que é emitido por um banco top 25, top 10 do mundo, ou seja, um banco se responsabiliza por aquele ativo, uma SBLC ou uma BG. Então, o produtor, por exemplo, ele faz um negócio para exportar a soja. Então, ele recebe como garantia para poder enviar o produto um ativo financeiro como uma SBLC. Só que ele precisa pegar essa SBLC e transformar isso em dinheiro, para que ele possa plantar, para que ele possa desenvolver toda a sua produção, para que ele entregue, para cumprir o contrato que foi estabelecido. E aí nós também temos essa solução, que é a monetização da SBLC, deste ativo financeiro, quer seja a SBLC, quer seja o BG. Tudo isso, dentro de um ciclo de negócio, é fundamental, porque nós procuramos acompanhar todo o ciclo do negócio de cada operação e calçando todas aquelas lacunas, tudo aquilo que o empresário associado tem tido dificuldade, nós procuramos calçar para justamente chegar ao sucesso, ao êxito do seu negócio. Entendi. A ABCN ela funciona não só como uma ferramenta de network, ligando empresas, ligando crédito e tudo mais, como também uma ferramenta na qual o empresariado, ele tem ali toda a assessoria que ele precisa para poder gerir o negócio dele. É uma inteligência de negócios. De negócios. Espetacular. E, assim, hoje, essa questão da internacionalização da marca, dos produtos, vivemos uma sociedade cada vez mais global, com redes globalizadas. O home office permite isso também, né? Ao mesmo tempo que você tem uma empresa, por exemplo, aqui no Brasil, você consegue contratar uma mão de obra fora e tudo mais. Você enxerga isso como uma tendência de mercado, Milton? Sim, eu considero como uma tendência de mercado. Entendo que as empresas, elas precisam, no momento que elas desenvolvem um produto e que ele seja inovador, e que este produto ele terá a possibilidade de ser levado para outros países, é importante que quando você for cuidar da parte da patente daquele produto, fazer o registro da patente do produto, né, legitimar aquela marca, que você considere esse processo de registro não só no âmbito nacional, mas sempre pense já providenciar no âmbito internacional. Por quê? Porque se você desenvolve uma patente somente no âmbito nacional, você abre precedente para que qualquer outra pessoa em qualquer outro país possa pegar o teu produto e ele registrar uma patente internacional ou naquela nação e você perder todos os royalties desse benefício. Então, Entendi. é importante isso realmente, nós temos que considerar, até porque hoje nós temos que pensar globalmente, né? Hoje nós estamos aqui numa aldeia global e é necessário que se pense desta maneira e existem órgãos hoje no Brasil que eles conseguem oferecer essa patente internacional, né? E isso ajuda muito o empresariado para evitar que depois ele tenha problema nessas questões que são ligadas às marcas e patentes. E a BCN tem uma assessoria que ajuda nessa questão de marcas e patentes. Nós temos também consultoria especializada só na área de marca de registros e patentes. Entendi. E até antes de iniciarmos a gravação, nós estávamos conversando, né? Que, por exemplo, aqui na América do Sul, o Paraguai tem dando incentivos fiscais para a instalação de empresas, né? E talvez isso aí seja um caminho, né? Outros países abrindo seus mercados para atrair empresas, mão de obras. Explica um pouquinho melhor desse caso do Paraguai. O Paraguai, ele recentemente teve mudança, né, no governo federal,
e quem está hoje como presidente é o presidente Santiago Peña. Ele é um presidente que vem se propondo, né, a oferecer novas oportunidades de emprego dentro do país. E para alcançar a meta que ele estabeleceu durante o seu governo, ele precisa atrair novas indústrias, empresas para o país para gerar os empregos, né, que ele almeja. E a população do Paraguai, ela justamente está nessa expectativa. E aí foi necessário criar condições para atrair as indústrias, as empresas para o país. Antes mesmo do processo eleitoral, a Business Corporation Network foi contactada, né, por autoridades do país, justamente na perspectiva de nós podermos impulsionar, incentivar o empresariado brasileiro a investir também naquele país. Então, desde mesmo antes da eleição do candidato, nós já tínhamos essa visão da necessidade de buscarmos oportunidades naquele país que está hoje em pleno desenvolvimento. E hoje existe no Paraguai duas leis nacionais que são leis que já trazem um incentivo, que é a Lei de Maquila e a Lei 6090. São duas leis que elas trazem alguns incentivos. Por exemplo, uma indústria que queira se instalar no país, ela pode levar para construir a sua planta do seu projeto industrial, montar os seus insumos, equipamentos, tudo que ela for levar para montar sua estrutura fabril, ela paga 0 de imposto. E ao produzir, ela tem na legislação a condição de que 10% da sua produção deverá ser absorvida pelo mercado interno do país. E 90% ela tem a liberdade de exportar. E essa exportação de 90% do seu produto, ela vai pagar uma taxa de 1%. Isso no contexto tributário, para quem está vivendo hoje, por exemplo, nas políticas tributárias no país, no Brasil, sabe o quanto isso faz uma diferença muito grande no final do mês. A conta, faz sentido. Isso faz com que muitas indústrias, empresas, sejam atraídas para um país como no caso do Paraguai por conta dos incentivos. Existem estados da Federação do Paraguai que chegam até a doar áreas, terrenos, para que as indústrias se instalem naquele país. Chegam a doar áreas para que seja feito trabalho de produção agrícola, para poder também produzir. Porque eles possuem áreas devolutas e que precisam ser ativadas economicamente para trazer benefício para a sociedade. E aí o governo entendeu que precisava criar mecanismos, né, e vantagens para atrair o empresariado. E a BCN tem conversado isso, tem sido assunto de pauta dos nossos fóruns de negócios, das nossas reuniões empresariais, trazendo esses indicadores econômicos de alguns países para o empresariado brasileiro, visando com que ele também pense em empreender, não somente no Brasil, mas também em outros países, porque isso é uma via de mão dupla. Tanto ele crescendo, tanto ele potencializa negócio naquele país, mas aqui no Brasil também, que é a sua terra natal, ele vai trazer também recursos para investir aqui. E isso vai dar uma condição de sustentabilidade ao seu negócio. Então, é algo que nós temos visto alguns casos, né, de empresas que estão em outros países abrindo novos postos de trabalho, mas que aqui no Brasil permanecem e continuam no seu desenvolvimento. Entendi. E, Hamilton, como é que funciona essas reuniões de negócios, esses encontros de negócios, esses fóruns, esses networks organizados pela BCN? Nós temos encontros periódicos. Esses encontros nós reunimos os empresários associados de todo o Brasil. E nestes encontros, cada empresa participante tem a oportunidade de apresentar o seu produto, apresentar o seu serviço. E no final, nós fazemos aquela rodada de negócios onde você vai tratar do negócio que te interessa com quem é responsável por aquela empresa. Então isso faz com que nós tenhamos vários diretores e presidentes de empresas tratando de negócio diretamente. Isso faz com que os negócios aconteçam. Para você ter uma ideia, em termos de estimativa de estatística,
dos nossos encontros empresariais, cada empresário que participa dos nossos encontros empresariais sai do encontro com pelo menos 5 negócios prospectados. Então, Bacana. só sai com uma cesta, né, de pelo menos 5, essa é a média, né, de Uhum. pelo menos 5 negócios prospectados. Isso faz com que, de fato, as coisas ocorram de uma forma muito mais assertiva. Sim. Porque se nós pensarmos, doutor André, em relação à questão do tempo que leva para que um negócio aconteça, pensando de uma forma normal, convencional, para um departamento comercial, olha a Uhum. dificuldade que um gerente comercial tem, por exemplo, quando ele vai bater na porta de uma indústria, de uma empresa que ele não conhece ninguém. Ele vai deixar o cartão dele na recepção, vai talvez deixar um portfólio da empresa e vai contar com a boa vontade de alguém de poder ter acesso a esse Sim. material, conhecer o produto. Dificilmente vai, geralmente é engavetado, ele não tem o acesso. Sim. E quando consegue uma agenda, quando consegue falar, isso já se passou 3 meses ou até mais tempo. Pela Business Corporation Network, nós entendemos que o tempo é fundamental. Então, o network que nós possuímos faz com que você consiga tratar, dialogar e apresentar o teu produto em menos tempo para aquela empresa que você tem interesse de estabelecer uma relação comercial. Uhum. Então, esse é um grande fator que tem levado as empresas a se associarem à Business Corporation Network, por conta dessa otimização de todo esse processo comercial. Entendi. Realmente, porque um dos grandes fatores é o que você disse no começo, né? A confiança. Confiança. Então, quando você já participa de um grupo, onde ali você já tem ali uma relação estabelecida, ali você já quebrou essa primeira barreira de Exato. adquirir confiança. Isso é muito bacana. E assim, Hamilton, você mesmo falou que você faz parte de uma entidade ligada à área de ciências e tecnologia. Então você é, tem um olhar mais próximo para essa área. Como é que você vê a BCN, as empresas associadas a essa questão da tecnologia, que hoje também é algo que está cada vez mais latente? Hoje a gente fala de inteligência artificial, todo mundo buscando, de alguma forma, melhorar seus processos através da tecnologia. Nós temos vislumbrado grandes projetos nacionais Uhum. e que muitas vezes estão aguardando investimentos. E temos visto alguns projetos saírem também do papel e começarem a ser implementados. Vou citar um exemplo bem prático disso neste momento, Uhum. uma empresa que faz parte do nosso hall de associados, que é a Elementec. A Elementec é uma empresa que ela tem desenvolvido, por cientistas brasileiros, várias tecnologias. Uma delas, eles desenvolveram uma estrutura de uma plataforma em que eles conseguem tratar a água, pode ser a água salinizada, pode ser a água de esgoto, Uhum. ou qualquer outro tipo de água que ela passe por aquele processo. Eles utilizam a física quântica e eles conseguem fazer o tratamento da água sem diluir qualquer tipo de elemento químico. Legal. É algo fantástico, é algo Uhum. inovador. E isso faz com que o tratamento da água, ele no final do resultado desta água, Uhum. ela seja uma água que ela pode retornar ao meio ambiente. Uhum. Né? E outro detalhe, existe um módulo que eles desenvolveram também, que após esse processo desse tratamento da água, eles conseguem fazer com que esta água se torne uma água potável. Uhum. Ou seja, nesse aspecto de saneamento, neste aspecto do tratamento da água, é algo muito inovador e com Sim. baixo custo e é uma tecnologia nacional. Então, hoje nós estamos levando essa tecnologia para alguns estados do Brasil, levando essa Uhum. tecnologia para outros países, inclusive para Dubai. Que Inclusive bacana. para Dubai nós estamos já também com esse produto sendo levado para lá. Ou seja, nós temos hoje realmente muitas tecnologias interessantes sendo desenvolvidas. Na área de gestão de resíduos sólidos, também
eu tenho acompanhado, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Federação Nacional de Meio Ambiente, FENAMA. E nesse contexto ambiental, eu sempre procurei também me inteirar dos projetos, né, inovadores na questão de tratamento de resíduos sólidos, que é uma problemática que nós sabemos que o mundo todo produz muito lixo, né, Sim, sim. muitos resíduos sólidos, e precisamos fazer uma gestão desses resíduos. E que, na verdade, às vezes as pessoas tratam lixo como lixo, e o lixo é dinheiro. O Sim. lixo, ele é luxo, porque quem tem lixo em grande quantidade e transforma isso em outros subprodutos, você tem ali uma riqueza que está, né, muitas vezes subutilizada. Uhum. Então, essas indústrias de resíduos sólidos que nós temos hoje no Brasil, que foram desenvolvidas por cientistas brasileiros, eles conseguem, do lixo, né, desse resíduo sólido, ele consegue produzir energia limpa. Sim. Eles conseguem produzir alguns subprodutos, por exemplo, para serem usados na área como material de construção, Uhum. né? Consegue reaproveitar ou transformar em outros produtos que podem ser utilizados nos escritórios, como materiais que poderão ser utilizados para eliminar, né, ter que extrair da natureza outros minérios e etc. Sim. Ou seja, é uma verdadeira revolução. Eu acredito que a tecnologia hoje que está sendo desenvolvida no Brasil, ela precisa vir para a vitrine e Uhum. muitas vezes está guardada dentro dos centros de pesquisas nas universidades, nos laboratórios das universidades. Muitas vezes vem empresas multinacionais e analisam esses projetos e estão levando lá para fora. Grandes projetos. Uhum. E depois o Brasil vai ter que comprar esses projetos com uma patente de lá e não daqui. Sim. Né? Então, nós precisamos ter uma maior valorização do cientista brasileiro. Nós temos grandes cientistas no Brasil. Nós temos realmente grandes projetos inovadores e revolucionários. Mas Uhum. nós precisamos lançar um olhar de valorização do nosso cientista brasileiro. O pesquisador precisa receber mais incentivos Sim. e criar políticas públicas que criem um ambiente necessário para que esses projetos eles saiam do papel e consigam realmente trazer, a contribuir para a própria economia do país. Uhum. Então, isso é importante, né? São produtos inovadores. Às vezes a gente percebe que existem investimentos em outras áreas que são banais. Hoje se investe tanto em publicidade, entre aspas, de alguns eventos que não trazem nenhum tipo de contribuição social, enquanto que Sim. os cientistas brasileiros que podem trazer verdadeiras revoluções para a questão da economia, para a questão de geração de emprego, qualidade de vida, para a questão alimentar, para a questão ambiental e etc., e que o país vai crescer com isso. Então, muitas vezes está travado o desenvolvimento do país por conta justamente deste olhar, sabe, Sim. apartidário, esse olhar que esteja acima de qualquer fator de interesse A ou B, mas nós temos que pensar na nação brasileira. Eu sou um defensor, sou um patriota, sou uma pessoa muito... nasci e cresci dentro dessa cultura de valorização da nação, e eu espero deixar um legado para a nossa nação, nesse sentido, de poder incentivar, estimular. Quando eu vejo um empresário brasileiro saindo de uma condição que ele estava totalmente limitado e consegue abrir a sua empresa e ampliar seus espaços para o mercado, tanto nacional como internacional, eu me sinto no lugar dele. Uhum. Porque eu vejo mais um brasileiro que está tendo a oportunidade de poder alçar voo, né, no seu empreendedorismo e obter esse sucesso. Eu acho que é esse sentimento de coletividade que nós precisamos resgatar. Sim, com certeza. E qual que é a visão de futuro da BCN? O que a BCN vislumbra, não sei, para os próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos de Brasil? A criação de estações de negócios associadas a algumas corporações. As estações de negócios elas já existem hoje, mas nós entendemos que essas estações elas precisam ter fisicamente uma estrutura
com a oportunidade em que o empresariado possa encontrar nessas estações de negócios todo o suporte para que ele possa ter tanto a incubadora que nós falamos, Uhum. quanto a questão do acesso ao crédito, quanto a educação e treinamento para que ele possa desenvolver o seu negócio, até todas essas consultorias e também nós realizarmos dentro dessas estações feiras virtuais, onde você entra numa cabine e você Uhum. nessa cabine você consegue, na área que você quer empreender, por exemplo, na área da saúde. Então Uhum. você vai ter acesso nesta feira virtual a diversos produtos e serviços na área da saúde. Tudo que nós temos dentro da nossa plataforma. Então, em vez de você ir para uma feira física, você vai para uma feira virtual. E Uhum. naquele momento você tem acesso a cada produto e serviço da área da saúde, equipamento de tomografia de alta tecnologia, uma cabine que você, ao entrar nesta cabine, fazem 10 tipos de exames, por exemplo, médicos que você, ao sair dali, com 10 minutos depois, você tem um diagnóstico, até um preventivo contra o câncer, por exemplo. Sim. Ou seja, ter acesso a tudo que nós temos hoje no mercado, mas num simples clique você se abre, se descortina para você o mercado tecnológico, o mercado de produtos e serviços, naquela área ou naquele setor que você tem interesse. Então, esse é o meu sonho, é Uhum. fazer com que nós consigamos aproximar o empreendedor do negócio, para que ele possa realmente ter condições de fazer o casamento perfeito e ele não perca tempo, os riscos sejam reduzidos e com isso possa impulsionar o desenvolvimento da nossa nação brasileira. Sensacional. E, Hamilton, eu por mim, eu tô adorando esse bate-papo, ficaria aqui horas, horas conversando. Mas antes da gente encerrar, eu quero saber o seguinte: você é uma pessoa que eu vejo que tem prazer no empreendedorismo brasileiro, você tem confiança no empreendedorismo brasileiro, você fala sobre o empresário brasileiro, teu olho brilha, esse sorriso fica largo. Então, assim, eu quero saber o que te motiva todos os dias para poder trabalhar para o empresário brasileiro, trabalhar em prol da economia brasileira, a estar à frente da BCN. Doutor André, eu tenho um pensamento, uma frase que eu considero ela um grande motivador da minha vida, né? Uhum. Existe um pensamento que diz assim: existem três tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo de pessoa é aquela que contempla a história. O segundo tipo de pessoa é aquela que conta a história. E o terceiro tipo é aquele que faz a história. E eu entendo que nós não estamos no mundo por acaso. Uhum. Nós temos uma missão a cumprir. Temos um propósito. E o que me move é um propósito. O que me move é saber que eu estou sendo útil, né, a uma sociedade e deixar um legado aqui na Terra e um legado que possa ecoar na eternidade. E tudo que faço, né, considero isso como um dever, é uma forma de devolver aquilo que eu recebo ao meu Criador, o Criador do universo, né? Sim. E por entender isso, eu dediquei a minha vida para a obra missionária. Então, tudo isso eu considero isso como uma forma de retribuição ao Criador, que me deu vida, que me deu Uhum. fôlego de vida, que me deu saúde, que me deu a oportunidade de trilhar um caminho onde eu tive várias oportunidades e aproveitei estas oportunidades, né? E tudo que fui construindo ao longo desse tempo, sempre pensando no próximo, sempre pensando no outro, Sim. porque não vale a pena viver numa ilha. Não vale a pena viver sozinho numa ilha. Não vale a pena pensar no bem-estar de mim e da minha família sem pensar no meu vizinho, no meu próximo. Então eu não consigo entender felicidade sozinho. Maravilha. E o que mais dizer dessas palavras? Vamos fazer o seguinte, Hamilton. Olhando para essa câmera aqui, deixa suas redes sociais. Quem quiser bater um papo mais com você,
Quem quiser conhecer um pouco mais da BCN, como é que faz? Como é que encontra o Hamilton? Como é que encontra a BCN? A BCN, através do número do celular da nossa central, é o código 11 do estado de São Paulo, cidade, 981 27 2702. Código 11 981 27 2702. Também através do site da BCN, bcnnegócios.com.br, www.bcnnegócios.com.br. Essas são as formas de você poder contactar com a nossa organização. Quero agradecer, Dr. André Oliveira, por este ponto de encontro, por esse podcast maravilhoso, por ver a sua atuação também, né, Muito dentro obrigado. dessa atuação, dessa proposta, porque eu considero que o veículo de comunicação ele é um instrumento poderoso para nós ajudarmos a nossa sociedade. Eu tive Sim. a iniciativa de preparar algumas propostas para fazer um trabalho de ressignificar o papel dos veículos de comunicação social no Brasil. E eu Uhum. escrevi isso e encaminhei para o ministro de Comunicação, né, na época, há 2 anos atrás, que estava como ministro de Comunicação, Uhum. e fiz as propostas, encaminhei e protocolei, né, no site do governo federal. Sim. E a minha visão é que todos os veículos de comunicação social eles precisam ser ressignificados no sentido do seu papel, do Uhum. que eles se propõem a fazer. Porque às vezes os veículos têm se focado muito na questão do entretenimento, que é necessário, Sim. mas nós temos uma ferramenta poderosa que nós podemos ajudar no impulsionamento do progresso da nossa nação. Uhum. Então, um programa como esse, que leva a informação, que leva a conhecimento, que dá a oportunidade, que abre a oportunidade para que nós possamos colocar a nossa voz, né, e chegue, né, a muitos web telespectadores, isso, e até telespectadores também através dos canais, né, de Uhum. televisão, isso sim faz com que o veículo de comunicação se torne relevante na nossa sociedade. Que às vezes tem muitos programas, doutor André, que emburrece a população em vez Sim. de trazer enriquecimento cultural. É verdade. Você tem toda a razão. E Hamilton, o espaço aqui está aberto, escancarado para você. Você é convidado do ponto de encontro sempre, Muito obrigado. tá? Sinta-se em casa aqui. Muito obrigado, eu agradeço e quero parabenizar também a Mais TV, que tem feito um trabalho belíssimo no Brasil. É uma das grandes redes de comunicação hoje no Brasil que tem o compromisso com conteúdo sério, com conteúdo que vem trazer ajudar a sociedade no seu desenvolvimento. Parabéns à Croma TV, um grande abraço a todos vocês. E a Croma que nos apoia aqui, que faz esse ponto de encontro ser o que ele é. Se não fosse o Marcos, a Croma, isso aqui não existiria, né? Muito obrigado, Hamilton. E eu quero aproveitar então, pessoal que está nos assistindo, hoje eu tenho aqui o apoio também, o oferecimento de uma empresa de cosméticos brasileira, que é a Oribel Cosméticos, e eles estão com um lançamento para você, mulher, para você que é empresária, você que é empreendedora, e também você que é empresário, empreendedor, que tem esposa, tem filha, ou que você tem clientes. Sim, você pode colocar esse produto para venda no seu comércio. Você trabalha numa rede de supermercados, numa rede de farmácias, enfim, um grande lançamento da Uribel com esfoliante corporal à base de açúcar. Eu já vi açúcar em muita coisa. Agora, como esfoliante corporal, primeira vez. Olha só que bacana. É um esfoliante açucarado. E esse aqui é de pêssego. Esse outro aqui, que tá aqui, ele é de amoras negras. Então, muito bacana, muito cheiroso, além de ficar com o corpo todo docinho.
e ainda muito cheiroso, muito bacana. Então, lançamento da Oribel. Entra lá no site deles, www.oribel.com.br. Corra atrás desse lançamento. Esse lançamento aqui, como é recém-lançado, então ainda tem pouca coisa no estoque. Então aproveita. Isso aqui vai fazer sucesso. Nunca vi em lugar nenhum um cosméticos, um esfoliante à base de açúcar, lançamento da Oribel. E infelizmente nosso podcast de hoje está terminando. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Comentem o que vocês acharam desse bate-papo. Eu adorei, como sempre. Eu quero saber a sua opinião. Também compartilhe. Você conhece um monte de gente. Tem alguns. Quem tem empresa, vai lá, compartilha. Eles têm que conhecer a BCN, eles têm que conhecer o Hamilton para poder transformar a empresa deles. Então, compartilhe com quem precisa receber essa mensagem, quem precisa acessar essa mensagem. Nosso podcast está aqui no YouTube, também está nas plataformas de podcast, está lá na programação da Chroma Mais TV e os cortes posteriormente vão todos lá para as minhas redes sociais, @AndréLuizOliveiraOficial, TikTok, Facebook, Instagram e por aí vai. Espero vocês, até o próximo episódio.